Boa tarde. Então vamos reiniciar os nossos conceitos de dinâmica. Vamos ver então, nós tínhamos visto só a parte teórica da lei de Hooke, da deformação elástica de uma mola. Agora vamos ver um exercício utilizando as fórmulas, ok? Vai ser o exemplo 3. Então eu tenho uma força deformadora numa mola de 100 newtons. Então, com isso eu deformo a mola de 2 centímetros. Eu tenho uma deformação da mola de 2 centímetros. Se for colocado uma força deformadora de 200 newtons, a mola vai ter uma deformação de 4 centímetros. Se for colocado numa mola uma força de 300 newtons, uma força deformadora, a mola vai ter uma deformação de 6 centímetros. Qual seria a força deformadora para que a mola tivesse uma deformação de 11 centímetros? Como que eu posso resolver esse exercício? Tá ok? Então eu tenho a aplicação de 3 forças deformadoras, em consequência eu tenho 3 deformações na mola. Qual é a força deformadora que eu devo aplicar numa mola para que ela tenha uma deformação de 11 centímetros? Usando a lei de Hooke, que seria a lei da deformação elástica. Tá ok? Então vamos ver. Então, pela lei de Hooke, eu sei que a força deformadora é a constante elástica da mola vezes a deformação desta mola. Se eu fizer matematicamente, o K, que é a constante elástica da mola, é a força deformadora dividido pela deformação da mola. Tá ok? Então, este K é igual para as 3 forças aplicadas, que é a mesma mola. Portanto, o K para a primeira força seria 100 newtons por 2 centímetros. Para a segunda força deformadora, 200 newtons por 4 centímetros. E a terceira força deformadora, 300 newtons para 6 centímetros, porque é igual para todos, o K é igual para todos, que é a mesma mola. Fazendo essa conta, eu consigo calcular a constante elástica da mola, que vale 50 newtons por centímetro. A partir daí, voltamos à fórmula, que a força deformadora é a constante elástica da mola vezes a sua deformação. Tá? Para aquele caso de 11 centímetros de deformação da mola, a constante K é 50, daqui a força de deformação para deformar essa mola de 11 centímetros vale 550 newtons. Ok? Então está feito um exemplo de aplicação aí da deformação elástica utilizando a lei de Hooke. Ok? Vamos ao exemplo 4. Aqui eu tenho uma polia com 2 corpos A e B. Quem que acelera? Aqui seria uma haste, tá certo? Que executa uma tração. Aqui eu tenho 2 corpos A e B. Quem que acelera o conjunto A mais B? É a diferença de pesos, tá certo? Quem é o mais pesado aqui? MA ou MB? MB, cuja massa vale 4 kg, é mais pesado que o bloco A, que tem uma massa de 1 kg. Por isso esse é o sentido de movimento desse sistema, certo? A diferença de pesos, o mais pesado menos o mais leve, é que acelera este conjunto A mais B. Por isso que é esse sentido de movimento. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos à resolução. Item A. Qual a aceleração do conjunto A mais B? Eu falei que é a diferença de pesos. PB é mais pesado que PA, então PB menos PA é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do conjunto. Isso aqui é exatamente o princípio fundamental da dinâmica que nós estudamos, né? 40 menos 10 é igual a 5 vezes A, 30 é igual a 5 vezes A, portanto a aceleração do conjunto A mais B é 6 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então a aceleração do conjunto A mais B é igual à aceleração de A, que é igual à aceleração de B. Tá certo? O conjunto A mais B tem uma única aceleração. B. Qual a tração em um fio? Então eu vou fazer o princípio fundamental da dinâmica para os 2 blocos. Para o bloco A,
Ele tem esse sentido de movimento. Se ele tem esse sentido de movimento, a tração tem o quê? Um valor maior que o peso de A. Então, como é que fica o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A? Então, vai ficar assim, tração menos o peso de A é a massa de A vezes a aceleração de A. Substituindo-se os valores, a tração, tá certo? Vale 16 newtons, ok? Eu posso também isolar o bloco B. A tração tem que dar o mesmo tamanho. Por quê? Porque é o mesmo fio que liga A e B, tá certo? Se eu quisesse fazer o princípio fundamental da dinâmica para o bloco B tem esse sentido de movimento, portanto aqui o peso de B tem que ser maior que a tração. Como é que fica o princípio fundamental da dinâmica? Peso de B menos a tração é a massa de B vezes a aceleração de B. Fazendo-se as contas, a tração é igual a 16 newtons. Tá certo? Por que a tração é a mesma? Porque o fio que liga o A é o mesmo fio que liga o bloco B. Tá certo? Então, tanto fazendo o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A como para o bloco B, a tração é a mesma, porque é o mesmo fio que une esses dois blocos, A e B, ok? Então, agora item C, qual a tração na haste que sustenta a polia? A tração na haste seria o quê? 2 vezes a tração no fio. Então basta eu multiplicar por 2, eu chego a 32 newtons. Qual é a haste que eu estou comentando? Vamos voltar. É exatamente esta aqui. Essa é a haste. Então, esta tração é o dobro da tração deste fio. Se nós calculamos essa tração que deu 16 newtons, a tração aqui é o dobro, 32 newtons. Ok? Próxima aula vamos prosseguir com os nossos exercícios de dinâmica. Tá? Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.